Amados, boa noite. Aqui é Cíntia Albuquerque. Mais uma vez com vocês. Nós somos o canal Aprendiz do Caminho Infinito. Nós vamos falar hoje sobre a diferença de viver pela graça e de viver pela lei do homem. Quando nós vivemos pela lei do homem, nós temos medo. A lei do homem, ela diz que eu vivo por mim mesmo. Tá? Eu vivo debaixo da minha própria lei e eu vivo para sobreviver aqui e tudo depende da minha pessoa. Então o meu sustento depende de mim, o meu corpo depende do que eu vou fazer, a minha saúde depende de mim, a minha segurança depende de cadeados, depende de câmeras, depende de armas. E os meus relacionamentos, o amor que eu encontro em pessoas lá fora, eu quero dizer isso. Então os meus relacionamentos são frágeis porque eu estou dependendo do amor de outros. E tudo aquilo que se refere a mim é como se eu tivesse sido largado por Deus aqui. E que eu não tivesse o amor de Deus, que eu não tivesse a mão de Deus, que Deus não estivesse em mim, seguindo essa mesma caminhada. Então o meu sustento depende de mim. E é uma luta, é uma vida de lutas, é uma vida de desespero, é uma vida de incertezas. E quem vive pela graça, vive sabendo que não anda só. Vive sabendo que Deus é responsável pela tua vida. Se você vive pela graça, você sabe que a sua saúde, o seu corpo, ele é mantido pelo Espírito. Você sabe que o seu pão, ele vem de Deus. Você sabe que você é o amor. Você sabe que o amor está dentro de você e não precisa, Você se alegra com o amor das pessoas, mas você não precisa do amor das pessoas, porque você vive do amor de Deus. A sua segurança está completamente na responsabilidade do teu Pai. Então as pessoas, por estarem em sua maioria vivendo pela lei do homem, aí você fala assim, não, mas confia em Deus. A pessoa fala assim, mas eu acho que você tem que fazer a sua parte. Deus ele dá uma ajudinha ali. Ou seja, eu estou vivendo por mim mesmo. Tem um versículo na Bíblia que diz, entrega a tua vida ao Senhor e confia nele. E ele tudo fará. Mas você fala assim, não, a gente tem que fazer a nossa parte. Tem mesmo. Qual é a sua parte? E aí o versículo diz, a sua parte é entregar. Você não faz a sua parte, que é entregar. E por isso você não pode experienciar o que é viver pela graça. Vai chegar uma hora na vida de muitos de nós, onde nós não temos a menor capacidade de contar com as nossas próprias habilidades. Deus nos livre, chega uma doença, chega um desemprego, chega uma situação aonde você vai olhar e dizer assim, e agora? Qual é a minha parte? Se não entregar a Deus. Porque eu de mim mesmo nada posso fazer. Mas você pode começar a entregar a sua vida agora. E quando você vive pela graça, a sua segurança está em reconhecer Deus no seu irmão. Reconhecendo Deus no seu irmão, você sabe que nenhum mal pode vir dele. E aí você está lançando amor sobre a terra. E aí isso é a tua segurança. É saber que Deus vai na frente consertando os caminhos tortuosos.
E aí você está entregando a sua vida ao Senhor. Meu filho acaba de entrar no avião, né? Vai viajar agora. Eu entrego não somente a vida dele, eu entrego as vidas. Deus vai na frente de todos esses aviões que estão subindo. Deus vai na frente consertando qualquer possibilidade de acidente. Porque no reino de Deus não existe lei de acidente. Existe a lei da graça, onde tudo vai em perfeita ordem. Tudo anda debaixo do amor de Deus, daquilo que Deus quer para você. Mas para isso ter exigido que você confie, pois o que é que você vai fazer se seu filho entrar no avião? Que tipo de segurança você pode oferecer para ele? Se não entregá-lo, mas não entregar somente o seu filho. Tá? Entrega todos os filhos de Deus, porque todos são de Deus. Entrega todos nas mãos do único Pai que eles têm, que está guardando a vida deles, que está guardando aquele avião, ou todos os aviões. E assim você está entregando a sua vida na mão de Deus e vivendo pela graça. E aí você não vive mais pedindo pelo amor de pessoas, implorando, se submetendo a situações que você não precisava se submeter, se você não pensasse que você precisa do amor de pessoas, mas que você entendesse que você está ali para servir ao teu irmão. É você que ama. É você como um servidor da alma, servidor daquilo que Deus tem como plano na vida do teu irmão. E aí você não está mais na vida dele implorando o seu amor, pelo contrário, você está doando o amor. E aí está a viver pela graça. E quando você pensa, né, que pela lei do homem, você pode perder o seu trabalho a qualquer momento e aquilo ali é o teu sustento, você tem medo. Você tem muito medo porque você tem uma família, Quando você vive pela graça, você sabe que é Deus que te sustenta e que o Pai não pode deixar nada faltar para o seu filho. E você medita nisso. Você medita nisso. E o que vai acontecendo com você é que você vai cada vez mais se livrando do medo. Porque é o medo teu maior inimigo. O medo é que faz com que todas essas coisas sejam criadas, tá? É o medo, é a crença naquilo, é um poder que se põe na lei do homem. Um poder imenso que se dá a essas leis e mais doenças vão surgindo. Mais e mais medos vão aparecendo. Gente, hoje nós temos medo de comer. Comer é um problema, porque você pode comer aquilo ali, porque aquilo faz bem, mas você não pode comer aquela outra coisa ali, porque aquela coisa faz mal, dá câncer, eleva o colesterol, e você não tem um relacionamento santo no momento que você está se alimentando. Se você quiser viver pela graça, você vai ver que o alimento ele vem do Espírito. E você vai reverenciar aquele momento, sabendo que aquilo ali é um simbolismo, aquele alimento que você está comendo é um simbolismo daquilo que vai alimentar o teu corpo, mas na realidade, quem está te alimentando é o teu Pai. Você sabe que a sua saúde, ela depende da vida que está dentro de você e não do seu corpo. O seu corpo não dita a sua saúde. Quem dita a sua saúde é você. O Espírito que está dentro de você. É Ele que te sustenta, que te alimenta. É Ele que é perfeito e que por isso não pode adoecer. E aí você fala assim, Cíntia, pode comer de tudo, pode... Gente, todas as coisas vivas desse universo, elas têm uma coisa apropriada para que seja o seu alimento, tá?
Existem coisas que nós sabemos que não foram feitas para nos alimentar delas, tá? Vamos ser coerentes sem medo. Vamos olhar para o alimento sem medo, tá? E vamos tentar comer alimentos, aquilo que Deus deixou para nós, mas sem medo. Se um dia eu comer uma coisa, sem medo, gente, sem medo de câncer, sem medo. Nós vamos criando todas essas doenças por causa desses medos que nós temos, que se tornam lei para nós. Eu lembro que eu nunca tinha visto na minha infância pessoas com intolerância a leite, pessoas com intolerância a glúten e coisas assim. Hoje em dia, tá? Vamos dizer que naquela época existia algumas pessoas. Hoje em dia é praticamente lei que você tem algum tipo de intolerância. Porque a gente tem medo, a gente aceita essas sugestões, tá? A gente tem que pedir ao Espírito Santo para nos guiar em tudo. O que é que eu vou comer? Me guia, Espírito de Deus, me mostra o que é melhor para mim. Mas não temer. E aí eu vou fazer exercício. Porque se eu não fizer, eu vou ficar aleijado, porque eu não vou ter músculo, porque um monte de medos. Ao invés disso, vamos nos exercitar, porque a gente não foi feito para viver sentado, né? Antigamente, você vivia tendo que plantar, tendo que colher, tendo trabalhos braçais, e hoje em dia nós temos uma vida muito sedentária. O nosso corpo não foi feito para ficar o tempo inteiro parado, ele precisa de movimento. Então eu vou dar movimento ao meu corpo, eu vou ali oferecer ao meu corpo movimento porque ele precisa, mas eu vou sem medo, eu não vou porque se eu não fizer, eu vou engordar, eu vou ficar doente, eu vou ficar... Gente, nenhum tipo de pensamento negativo, de medo, existe quando você está vivendo pela graça. Porque você entende que tudo que está sendo feito pelo teu Pai, que está dentro de você. É Ele que te sustenta, é Ele que te alimenta, é Ele que te ama, é Ele que te protege. E o poder que nós vamos colocar é nisso, tá? Nós vamos colocar poder na graça. E nós vamos sim. Quem quer viver pela graça não pode viver pela lei. Então nós vamos sim ignorar essas leis. Nós vamos ignorá-las, porque você vai ter que escolher se você quer viver pela graça ou pela lei. Então se você disser assim, mas eu tenho que fazer minha parte. Você faz um papel, tá? Você tem alguma coerência, mas quem faz é Deus, tá? Você tem alguma coerência no que você vai fazer, entendeu? E a partir do momento que você vai criando cada vez mais confiança no mundo de Deus, é aí quando você começa a fazer essa transição. A transição tá? Eu começo a largar os medos. Eu começo a não querer mais conversar sobre isso. Eu não vou ficar falando sobre desgraça, doença, violência. Eu vou tirando isso do meu universo, eu vou tirando isso de dentro da minha consciência. E aí eu vou me passando a fazer essa transição, aonde eu vou começar a pegar confiança. Ninguém passa debaixo da lei do homem para a graça de Deus em 1 minuto, porque nós temos essas crenças dentro de nós e nós precisamos ir pegando confiança no Deus que nos cuida, tá? E aí nós vamos aos poucos saindo de um estado para outro. Agora, o que quer dizer isso, gente? Mais profundamente isso quer dizer mais de Deus, menos de mim. Mais do meu Pai, menos de mim. Mais do Espírito, menos da carne, menos da matéria. Ou seja, eu estou me transformando. Eu estou partindo
para um ponto de transformação onde eu deixo de ser o homem da carne e eu passo a ser o homem espiritual. Eu vou deixando a matéria, eu vou deixando meus pensamentos materiais e eu vou começando a me segurar cada vez mais no mundo espiritual. Então, se você quer viver pela graça, não pense que será aceito de você que continue mantendo os mesmos pensamentos e comportamentos. Veja que Joel sempre nos instrui com isso, tá? Você quer viver pela graça, mas você só quer receber o bom da graça ou você está realmente querendo ser transformado? Você está querendo ser transformado, tá? Você quer largar este mundo. E ao largar este mundo não tem mais influência sobre mim. Ele não pode mais me atacar. Ele não pode me fazer mal, porque eu estou deixando ele de lado. E eu estou indo numa transformação para um mundo espiritual. Então, pensamentos são extremamente importantes. O que eu penso sobre o outro, o que eu penso sobre o mundo de Deus. Cada vez que eu penso que o mundo de Deus não é um mundo seguro, eu não estou vivendo pela graça, eu não posso viver pela graça. Porque eu estou alimentando crenças das leis do mundo. Então, ao invés de você olhar para o seu irmão e dizer que ele vai lhe atacar, que ele vai lhe roubar, você tem que começar a usar a sua mente para a lei, para a graça de Deus. Para que Deus use a sua mente, olhando para o próximo com amor, sabendo que ele não pode te atacar porque ele é filho de Deus. Nós temos que nos comprometer com essa transformação. E à medida que eu vou vendo o mundo de Deus, cada vez mais eu vou buscando ver o mundo de Deus, mais ele vai se apresentando para mim. Quanto mais eu abençoo esse mundo, quanto mais eu enxergo nele o amor, mais amor vem. Quanto mais eu enxergo paz, mais paz vem. E quanto mais eu fico falando doença contra as outras pessoas, contra os outros países, quem está contra o político, a favor do outro político, com raiva porque você não gosta do meu político. Gente, a nossa mente, ela tem que ser dada, devolvida para Deus, porque é dele a nossa mente. Se é assim que eu quero viver, se eu quero viver debaixo da graça, se a minha mente é do meu Pai, não cabe mais pensamentos maus, não cabe mais negatividade, não cabe mais sentimentos ruins. Eu tenho que começar a trabalhar. Eu tenho que pedir ao Espírito Santo que me guie nessa missão, que não é fácil, para que eu me transforme, para que eu não veja mais este mundo, para que eu não esteja mais debaixo dessas leis de acidente, de morte, de envelhecimento, de guerra. E eu vá me transformando, que o meu olhar comece a ver o mundo de Deus, que esses véus vão saindo da minha frente. E aí, quando eu estiver debaixo da graça, eu cada vez menos vou sofrendo com esses males do mundo, tá? E aí, existe uma pergunta a esse respeito que é: quem está debaixo da graça está sujeito a karma? O ideal seria dizer que não, tá? Porque você estando debaixo da graça significa que você já se comprometeu e já está na consciência de que você é um com o seu próximo e de que tudo isso que eu disse que você tem que fazer, você já está fazendo. Então o ideal seria dizer assim: você não está mais debaixo do karma porque você não está gerando karma. Como é que a gente gera karma? A gente se vê separado do próximo. A gente tem sentimentos contra ele e esses sentimentos, como eu e ele somos um, ele volta para mim e ele me machuca porque eu o agredi, porque eu fiz algo contra o mundo de Deus ou o Filho de Deus, tá?
E isso que eu fiz contra o meu próximo, que é o Filho de Deus, volta contra mim, porque eu e ele somos um. Então, se você já entrou nessa consciência e você já não está mais gerando esse karma, ele não pode voltar para você, tá? Só que o que eu quero dizer é que como que nós percebemos que nós estamos agora debaixo da graça? Nós estamos cada vez nos sentindo mais protegidos, nós temos menos medo, nós nos importamos muito menos, cada vez menos, por todos esses problemas que nós vemos aí ao redor, nós não estamos mais debaixo daquilo. Só que isso é uma transição, então você vai devagar aceitando essa nossa posição, e ainda existem karmas que você ainda está recebendo de volta, porque você ainda está gerando eles. No momento que você estiver em plena consciência de que você é um com o seu próximo e com Deus, não é possível que haja karma, tá? Porque você não gera mais esse tipo de pensamento, nem de sentimento. Então você não tem como ele voltar para você, tá bom? Então, amados, eu espero que isso venha realmente engrandecer a sua semana, que você possa desejar realmente se transformar, desejar estar vivendo debaixo da graça, dando cada vez menos poder a crenças do mundo e dando muito poder a Deus para cuidar da sua vida, para cuidar de você, e principalmente entregando a sua vida para que Deus a transforme. Nessa transformação só existe graça, alegria, amor. Tudo que Deus tem para você está debaixo da graça. Você precisa apenas não querer mais viver como o homem da carne e querer demais que Deus te transforme. E a partir do momento em que você começa a dar esse amor, você vai sendo transformado. Você vai pedindo a Deus que te transforme. E aí você vai cada vez mais vivendo pela graça, e você vai saber, nossa, eu agora não tenho mais medo. Eu não tenho mais medo de comer, eu não tenho mais medo de voltar para casa, eu não tenho mais medo de assalto, eu não tenho mais medo de andar de avião. Eu sei que Deus está cuidando das minhas finanças, eu sei que Deus está cuidando do meu corpo, eu sei que Deus cuida da minha família, eu sei que tudo ao meu redor pertence ao meu Pai e está sendo guardado por Ele. Então assim viveremos pela graça. Amém, amados? Fiquem com Deus. Namastê.